outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. Uma perigosa nova era de ideias. A era do iluminismo. Com a chegada da carruagem real à prestigiosa Universidade Luís o Grande em Paris, multidões agrupavam-se para ter um vislumbre da realeza. Era o dia de dar boas-vindas ao recém-coroado Luís XVI e sua jovem esposa austríaca à cidade de Paris. À frente do comitê de boas-vindas estava um promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. When Robespierre was a schoolboy, the king visited the college and Robespierre gave a Latin address to the king. So he actually spoke to Louis XVI when he was a teenager. Enquanto Robespierre respeitosamente lia seu solilóquio latino, o rei mal reparava no garoto. Porém, anos depois, seus destinos se entrelaçariam de novo, em circunstâncias muito diferentes e sinistras. It was one of these rituals that take place in every school, and yet, of course, it was so charged with irony, because here you had the young Robespierre reading this discourse in honor of the man he would later kill. Por enquanto, as boas-vindas foram calorosas e a bajulação sincera. A visita dos monarcas pode ter conquistado o coração das pessoas, mas a mente delas inclinava-se na direção oposta. Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em três classes, ditadas pelo nascimento. E havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo. The Enlightenment is a movement which says don't trust authority, don't trust anything that you've been told by anybody else at all. Think it out for yourself, test it for yourself. In old regime Europe, you were told what to think. You were given information from above by your rulers, by your priests. And so the idea that you could map out all of human knowledge and then have access to it was revolutionary. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas. Mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. What makes it dangerous is it means you will eventually question why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is natural. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. O jovem rei Luís queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na Guerra Americana de Independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras, suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. America bankrupts France, in effect, because the debt which the French monarchy incurs in order to fight the American War of Independence turns out to be absolutely crucial in the financial situation of the French monarchy, because the French monarchy cannot pay those debts. Enquanto Luís enviava dinheiro e tropas além do Atlântico, Maria contraía suas próprias dívidas.
A vida em Versalhes era uma rotina interminável de ritual arcaico e formalidade. Havia cerimônias para o despertar do rei e da rainha, para vestir-se, para jantar, para recolher-se à cama. A fim de se distrair em meio a tanto ritual enfadonho, Maria Antonieta presidia uma exibição de moda cada vez mais esdrúxula. Marie was obsessed with fashion, especially these towering hairdos that were several feet high, that took hours and hours in the construction and fit all sorts of ornaments and fruits, and to many people they seemed like an obscenity. They came to represent what was all that was wrong with her and with Versailles and that culture. Maria se ocupava de fofocas da corte, jogatinas e peças teatrais. Com suas despesas aumentando, ela recebeu o apelido de Madame Deficit. Marie is given the name Madame Deficit as the country is in economic chaos, and she continues to spend as if nothing's happened on dresses and jewels and shoes, and she was the Imelda Marcos of her day. De todas as dívidas de Maria, a maior era com o seu povo. Um herdeiro para o trono. Nos 7 anos após o casamento, Luís e Maria ainda não tiveram um filho. Maria achava-se em uma posição cada vez mais humilhante. The job of the Queen is to produce a male heir. It's absolutely essential for there to be a son. And during that time, people criticize, people are dissatisfied, people say the king should never have married this Austrian archduchess, and now she can't even produce an heir to the throne. Maria estava em uma situação desesperadora. O apetite de Luís por comida era voraz, mas sexo não estava no menu. Il y a toute une correspondance entre l'ambassadeur d'Autriche et la... Marie-Thérèse, the mother of Marie Antoinette, questioned, if a girl as gorgeous as my daughter cannot get him going, then what is going on? Qu'est-ce qui se passe? Louis XVI and his young wife were not able to conceive for 7 years. This cast a pall on the beginning of his reign, and because his hobby as a locksmith was well known, there were all sorts of salacious songs circulating to the effect that the locksmith was having a hard time finding the keyhole. O desinteresse de Luís por sexo era visto como falta de virilidade como rei. Após anos de frustração e pressão, constatou-se que Luís sofria de um problema chamado fimose. Louis had a deformity that made arousal extremely painful. Therefore, there was no consummation until there was a surgical procedure that could correct this. But he was scared to death to have it. And it took years for him to agree to have it. And when he finally did, voila. Após uma cirurgia simples, o casal conseguiu ter sua primeira filha, Maria Teresa. Mas não bastou para consertar o estrago feito à imagem de Maria Antonieta. Calúnias circulavam pelo país, sátiras pornográficas do rei e da rainha. Panfletos obscenos zombavam da impotência de Luís e retratavam Maria como uma meretriz promíscua em uma corte corrupta e decadente. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. Más colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha, ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa, o pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante, queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. Vocês sabem por que há tanta gente necessitada? Porque a faustuosa existência de vocês devora em um dia a substância de 1000 homens. O autor desta acusação? O mesmo rapaz que poucos anos antes regalara o rei e a rainha após a coroação. Maximilien Robespierre. Em Robespierre, o povo teria uma voz clamando por liberdade, igualdade e por revolução. No fim do século XVIII, Versalhes era uma ilha de extravagância, rodeada por um mar de carestia.
E com um rei vacilante na direção, a França corria